coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Faça essa declaração, para que ecoe no mundo espiritual, que você é grato por todas as coisas que Deus tem feito. Se estamos aqui é porque Deus nos permitiu mais um dia de vida, e nós precisamos reconhecer que verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, da nossa família, porque há um propósito maior em nossas vidas. Nós não estamos por um acaso, nós não somos um acidente, não. Nós somos escolhidos para louvor da glória de Deus. E nós temos um papel no nosso lar de ser influenciadores, amém? Para que, através de nossas vidas, a nossa família, pessoas, os nossos vizinhos, pessoas que nos rodeiam, né, que fazem parte do nosso dia a dia, possa ver Cristo em nós. Amém? Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar, é a palavra que o Senhor, esses dias, colocou no meu coração, e hoje eu fiquei meditando, né? Esses dias eu estava meditando, né? Procurando uma palavra, mas essa palavra, ela tocou no meu coração e eu quero compartilhar. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos de todos, temos conhecimento, e o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Amém? Glória a Deus. Em Coríntios, tinha um povo, né? Que esse povo era um povo idólatra. Eles adoravam falsos deuses, e eles faziam sacrifício, eles, né, fazia parte da imolação do animal, sacrificava aquele animal, era uma carnificina, para oferecer aquele sangue aos falsos ídolos. Só que esses homens, eles também usavam esses alimentos. Essa cidade de Coríntios era um grande comércio, né? Uma grande população. E eles pegavam esses alimentos e eles comercializavam, eles vendiam. Só que o que acontecia? Outras pessoas também, que eram cristãs, quando chegava na casa dessas pessoas, eram oferecidos esses alimentos. Olha só, né? A palavra de Deus é clara, quando Deus ele institui mandamentos. Então, se Deus institui um mandamento, é porque é ordem. A palavra de Deus diz que nós não devemos, né, comer alimentos sacrificados a ídolos. O que aconteceu com Daniel quando ele foi levado àquele lugar de confusão chamado a Babilônia? A primeira coisa que quiseram fazer com Daniel era que Daniel absorvesse a cultura daquele lugar. E eles colocaram aqueles alimentos que eram consagrados aos deuses, mas a palavra diz que o posicionamento de Daniel, ele resolveu não se contaminar, porque esses alimentos, aleluias, eles trazem contaminação, eles trazem morte, eles trazem infecção. Muitas vezes a gente não sabe, né, porque Deus, ele, né, porque os judeus, eles não comem certo tipo de alimento, por causa disso, né, porque eles trazem doença, trazem enfermidade, e Deus, ele institui que não devemos, como mandamento, comer esses alimentos. E aqui as pessoas, né, eram tocadas na igreja, porque havia uma confusão no seio da igreja. Elas não sabiam em que elas deveriam seguir. Mas olha só, Deus, ele nos chamou para um plano maior, para vivermos um propósito dele. E por isso eu e você temos que ter um comportamento diferente, um posicionamento diferente. O que acontecia, né, com essa igreja de Coríntios? Eles eram um povo que havia uma grande mistura, várias nacionalidades, várias culturas. E o que eles queriam? Eles queriam influenciar. Veja só, como é que o povo de Deus ele é roubado. Muitas vezes nós somos flexíveis, aleluia, né? Nós nos permitimos a fazer coisas que nos descaracteriza de servos do Senhor. Com o nosso comportamento, com o nosso linguajar, com a nossa veste, até mesmo com o nosso alimento. Do que você tem se alimentado?
o que você tem alimentado a sua alma e qual a consequência que esse alimento tem trazido no nosso dia a dia. E Deus, ele instituiu como um dos mandamentos, é o 4º mandamento, que fala que nós não devemos comer, né? Alimentos sacrificados a ídolo. Aquele povo usava de idolatria. Eles sacrificavam animais às divindades dele, em nome de Jesus, né? E aqui nós vemos que nós temos hoje a escolha. O versículo que eu acabei de ler foi falando que o povo, ele sacrificava, né? Eles homenageavam os ídolos dele com aquele sacrifício, com aquela oferenda. Mas a palavra de Deus diz que o conhecimento, eles tinham conhecimento, traziam o orgulho, que eles se soberbeciam, que eles achavam ali que eles eram, né, maioral, eles faziam algo para que eles pudessem se aparecerem, né? Ter ali honras e achar que, não, se esses homens estão sacrificando, eles vão receber algo em troca. Mas a homenagem que eles estavam prestando era a falsos ídolos. E por isso, a ira de Deus até hoje tem se acendido. Como? Nós vemos o que tem acontecido no mundo hoje. Nós estamos vivendo os sinais do fim dos tempos. Talvez você diga assim, irmã, como muitas pessoas dizem, nós já ouvimos falar sobre isso há muitas décadas, desde o tempo da minha tataravó, desde de outros povos, a gente vem ouvindo falando isso, mas a cada dia fica mais claro, fica mais nítido. E quem não estiver posicionado será roubado por esse tempo onde há uma permissividade, onde as pessoas são flexíveis a tudo e acaba se descaracterizando do povo de Deus, em nome de Jesus. Quando o Senhor Jesus chamou o povo que estava no Egito, eles estavam se alimentando de especiarias, né, que faziam parte daquela cultura do povo. O Egito representa, aleluia, um lugar de escravidão, um lugar de opressão. E quanto vocês têm se alimentado de sofrimento, de angústia, ao ponto daquele povo chegarem até o deserto, onde o Senhor levou para que eles, aleluia, fossem provados. Foi como Deus, o Espírito Santo levou Jesus para ser provado no deserto, para que o Senhor Jesus se tornasse mais forte para exercer o ministério. E quando Deus tirou o povo dele, que estava oprimido, das garras de Faraó e levou para o deserto, foi para que aquele povo fosse se fortalecendo e tivesse maturidade para enfrentar e poder tomar posse da promessa. Mas aquele povo estava murmurando e sentindo falta do tempo da escravidão. E quantos de nós hoje temos sentido falta de uma vida miserável, opressa, desgraçada e escrava? Algumas pessoas que eu posso dizer isso com propriedade, que já fui escrava de Satanás, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui servindo o Senhor. Porque a palavra de Deus, aleluia, nos diz, onde superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, desculpe, superabunda a graça transborda. E esse favor imerecido está sobre minha vida e sobre a vida de todos aqueles que se prostram ao senhorio do Senhor Jesus. Mas aquele povo era um povo idólatra. E esse era um lugar de um grande comércio. Eu não sei o que é que você tem comercializado. Talvez a sua fé, talvez no meio de algumas pessoas, você não admita que você pertence ao Senhor Jesus. E muitas vezes você é corrompido por esse lugar. Eu tive uma grande experiência, eu e a minha família, fomos passar um final de semana em um local com familiares nossos. E aí, aquele todo ambiente, né? Era um ambiente diferente do que nós estamos habituados da nossa rotina. Nós estamos habituados a estar o tempo inteiro, né? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores. E ali nós estávamos num ambiente onde a música que tocava era outra, onde as vestes eram outras. E não tem como você ser influenciado. E, de repente, um dos meus familiares começou a cantar. E eu falei, ei, preste atenção, vigia. Olha o que você está fazendo. E ela disse para mim, é mesmo, porque se não tivermos cuidado, né? Se você não se posicionar, você acaba cedendo
aquilo que está ao seu redor, o ambiente. Não quer dizer que a gente não possa estar nesses lugares, nós devemos sim, mas você precisa estar amadurecido, você precisa estar preparado para que você não venha escandalizar o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz, a palavra de Deus nos diz que se isso, né, se o fato de comer carne, a carne em si significava que era algo porque era consagrado. Se isso traz escândalo ao seu irmão, se o seu comportamento, aquilo que você come, traz escândalo, então retire do seu cardápio, né? Não coma esse alimento, para que isso não venha escandalizar o nome do Senhor. E nós precisamos estar posicionados. E ali estava eu junto também com a minha família, e chegou um momento que, até por aquele ambiente de ser um lugar, né, de praia, eu coloquei uma veste também, por se tratar de uma praia, e logo o Espírito Santo me sinalizou. O Espírito Santo me incomodou, me falou: ei, você está aqui nesse lugar, mas você não pertence a esse lugar. E eu me senti, eu falei: Senhor, me perdoa. Nós precisamos estarmos alerta, não ser permissíveis, porque aquele povo permitia, né? Mesmo aquele alimento sendo consagrado a falsos ídolos, algumas pessoas se alimentavam, mas existiam pessoas que estavam posicionadas e não cedia aquilo que esse povo estava impondo para ele. Não partilhar daquilo, né, que não pertence ao Senhor, daquilo que não faz parte, porque o que o inimigo ele quer fazer conosco é tirar nossas características do Senhor, é tirar os nossos traços. E aqui, aleluias, depois, né, em nome de Jesus, que aquele povo, voltando ao povo que foi arrancado das garras de Faraó e que caminhou pelo aquele deserto, olha só, voltando a falar de alimentos, glória a Deus. O que o Senhor fez? Deus, ele enviou um alimento. Ele enviou um alimento do céu, que era chamado maná. Era uma semente, né, parecida com o coentro. Essa semente, ela era moída, ela era de cor branca. E aquela semente, depois de moída e depois de assada, ela se transformava com um sabor de uma bolacha, com gosto de mel. Olha a diferença. Aleluia. De um alimento que vem do céu e um alimento que vem de sacrifícios a falsos deuses. Por isso, você precisa estar atento. Não se misture. Eu não quero dizer de você não estar num ambiente de pessoas que não conhecem ao Senhor, mas você tem que entender, onde você estiver, você é servo do Deus vivo. E se você estiver atento, caso você erre, porque nós somos seres humanos, errôneos, suscetíveis a erro, o Espírito Santo vai sinalizar. Porque eu me senti tão mal, porque eu vesti uma blusa na praia, mas o Espírito Santo me incomodou e eu falei: meu Deus, eu estou terrível. É incrível como o Espírito Santo me faz eu me sentir tão constrangida. Gente, porque Deus, ele é santo, ele é perfeito. E se nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós temos que refletir a imagem de Cristo. Talvez você tenha tido, aleluias, um comportamento que tem desagradado a Deus, você tem se permitido, porque muitas vezes as pessoas dizem: ah, não, isso é religiosidade, aí também já é demais. Não, não negocie valores. Em nome de Jesus, nós precisamos manter os nossos princípios espirituais, porque o princípio, ele é a base, é a origem de todas as coisas, em nome de Jesus. E nós precisamos estar atentos àquilo que o mundo oferece, à comida que o mundo oferece, porque o que o inimigo das nossas almas quer é que venhamos nos contaminados. Acredite, há um episódio, né, que conta que quando Jesus ele atravessou aquela tempestade junto com os discípulos, aleluias, e ali quem estava? Um endemoniado de uma cidade chamada Gadara, né? A palavra diz que naquele homem estavam hospedados, né, uma legião de demônios, 6.000 demônios. Era a quantidade de soldados romanos, que era chamado de legião. Imagine só
quanta perturbação tinha na vida desse homem, a gente não consegue nem imaginar. Todas as vezes que eu escuto esse texto, eu digo, meu Deus, como pode? A gente sabe que os demônios existem, né? Mas quando a gente fala em quantidade, a gente se assusta. E por isso aquele homem se jogava no fogo, tirava a roupa, dormia em sepulcro, dormia em sepulturas, né? Ele já não tinha mais o sentido. E o demônio pintava e bordava com a sua vida. E aquele homem se alimentava de restos mortais, de sujeira, como vemos hoje em dia pessoas que correm loucas, sem sentido, né? Que perdem o seu sentido, que perdem, aleluias, né? Que perdem o seu equilíbrio e agem como loucos, né? Onde o vento bate, eles vão sendo levados, eles são, aleluias, eles são alimentados de coisas que trazem enfermidade para a alma, porque a sua mente já está doente. Então, pense no que você tem se alimentado. Olha o alimento que Jesus estava oferecendo. E o que aquele povo fez? Eles desprezavam. E eu fiquei pensando, olha o que o Senhor disse. Ele disse que o alimento que ele, aleluias, que ele daria era um alimento diário. E que ele daria uma porção para cada dia. E que aquele alimento não poderia ser guardado, porque senão aquele alimento seria apodrecido. Não prestaria mais. E vemos aqui em Êxodo, na palavra de Deus, em Êxodo 20, versículo 11, que fala, né, a palavra Êxodo significa saída. Eles saíram, o povo saiu de um lugar de opressão, Deus envia eles ao deserto para que ali eles recebessem a instrução, que eles fossem treinados, para que eles pudessem estar amadurecidos e tomar posse da promessa. E a palavra de Deus diz, aleluia, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e todas as coisas que nela há. E no 7º dia descansou, portanto, o Senhor, e abençoou o dia de sábado e santificou. Eu quero falar sobre algo nessa noite com as minhas irmãs. O que nós, servos de Deus, estamos precisando. Deus aqui, ele fala, né? Esse foi o 4º mandamento. Deus, ele fala aqui, existe um dia para o nosso descanso. Muitas pessoas até interpretam de forma errônea, né? Como aconteceu com aqueles religiosos. Deus, ele instituiu, sim, né? Foi instituído no tempo de Moisés esse mandamento, porque aquilo que não for de ordem, as pessoas elas não conseguem seguir. Se não for imposto, elas não conseguem obedecer. E olha que há um mandamento, e muitas pessoas até hoje são roubadas com isso. Nós vivemos nesse mundo de louco como máquinas, correndo para tantas coisas, né? Precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro, tudo é o dinheiro. A palavra de Deus diz que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, é a escolha ao dinheiro. E veja só, quando iniciamos o versículo, né, de 1 Coríntios 8:1, a palavra diz que, a respeito do sacrifício que aqueles homens faziam, da homenagem que eles faziam àqueles falsos ídolos, eles tinham conhecimento, né? E que esse conhecimento trazia orgulho a eles, mas que o amor edifica. Mas ele está falando que a escolha faz com que a gente cresça no Senhor. Todos os dias nós temos a escolha. Deus, ele fez tudo no tempo certo. Ele criou todas as coisas, né? E no 6º dia, Deus, ele parou. Para que houvesse, aleluias, um descanso no 7º dia. Quanto de nós temos corrido o tempo inteiro e nessa loucura do que você tem se alimentado? Talvez você ache assim, a irmã está falando, né, que nós temos que descansar e está falando de alimento, sim. Do que você tem alimentado a sua alma? Qual o alimento que você tem dado à sua alma? Você tem comido, né, alimentos sacrificados a falsos deuses que homenageiam, que idolatram falsos ídolos?
E você tem rejeitado, aleluia, o maná, o alimento que desce do céu, que tem sabor de mel, por coisas que te atraem pelos seus olhos, por coisas que você deseja, mas aqui está dizendo que nós temos o conhecimento, mas que o amor edifica, que a escolha constrói. Esse amor significa escolher. E nós temos hoje a oportunidade de escolhermos o que nós vamos nos alimentarmos. E aqui fala desse cansaço, dessa correria do tempo inteiro. E muitas pessoas têm se alimentado daquilo que o mundo oferece. Quando eu disse que eu me senti incomodada, que o Espírito Santo me sinalizou quando eu estava com aquela veste, com aquela blusa, que eu já disse assim, gente, é tão forte como o Espírito Santo, ele me ministra. Porque se tiver algo que o Espírito Santo não aceite, ele me ministra logo, e ele me constrange de uma forma que parece, eu já falei para vocês uma outra vez, como eu me senti. Só pelo fato de eu ter respondido, de eu ter olhado, por ter vindo outros pensamentos na minha mente. Eu me senti arrasada, eu me senti como se eu tivesse feito algo agravante, como se eu me expôsse, né? Assim, para que o povo pudesse me apontar. Mas é assim que o Espírito Santo faz com que a gente se sinta constrangida quando nós estamos fora daquilo que ele deseja que façamos. E a gente vive correndo por tantas coisas. E ali eu me expus e o Espírito Santo, ei, vem para cá, bonitinha. Você não faz mais parte desse mundo. Você está nesse mundo, mas é para manifestar a minha glória. Mas é para dizer o que é que eu fiz com você. Mas é para mostrar a todos de que você tem se alimentado. Você tem se alimentado da minha palavra e você não pode estar vestido como todos. Eu te separei para louvor da minha glória. Então, é isso. O nosso alimento, aquilo que a gente se alimenta, vai refletir em nós, no nosso comportamento, na nossa pele, no nosso falar, nas nossas vestes, em nome de Jesus, no nosso caráter, do que você tem se alimentado. E essa correria do dia a dia tem feito com que a gente, né, perca aquilo que Deus ele instituiu. Porque Deus ele colocou como mandamento? Porque não é fácil de nós obedecermos. Porque para o ser humano tem que ser algo imposto. Mas olha como ele fala do amor. Mas a escolha edifica. Ele diz que o amor é diferente daquilo que é imposto do mandamento. O amor edifica, o amor traz crescimento. E ele vai continuar falando, em nome de Jesus, de um texto, né, que o Senhor me trouxe à memória em João 5,17, que fala, em nome de Jesus, que quando Jesus respondeu àqueles homens, àqueles fariseus, porque Jesus havia curado um homem, né, que estava ali à beira de um tanque de Betesda, que significa tanque da misericórdia, águas. E Jesus vai até aquele homem, tem uma conversa com aquele homem fala de muitas desculpas, aleluias. Fala que todas as vezes que a água se agitava uma vez por ano, porque eles tinham essa crença, que aqueles que se lançassem no tanque, quando as águas se agitassem naquele período, eles seriam curados. E eles ficaram anos se alimentando daquela crença. E Jesus chega a ter um encontro com aquele homem, Jesus pergunta o que é que aquele homem queria, né? O que você quer que eu te faça? E aquele homem diz, mas eu sou um pobre coitado, eu sou um homem que eu sou, né, aleijado, eu não posso me lançar nesse tanque. E Jesus está fazendo uma outra pergunta para ele. O que você quer que eu te faça? E ele respondendo com muitas desculpas. Mas é esse homem onde eu quero chegar, de João 5, né? Que Jesus, ele responde aos fariseus. Porque os fariseus diziam, não é lícito curar no sábado. E por isso, né, Jesus, né, fala sobre que nós temos que tirar esse dia na semana, para que a gente se descanse e se prepare para o Senhor. Mas as pessoas, elas interpretam, de forma errônea. Elas escolhem não fazer nada. Jesus fala que nós não devemos, né, devemos nesse dia estar isento de trabalhos físicos, que nós devemos relaxar, que nós devemos folgar. Mas ele nos diz
não nos disse que nós não deveríamos curar, que nós não deveríamos levar a palavra. E tem pessoas que levam a palavra desse jeito. Não, em nome de Jesus. Ele disse que o dia de sábado foi feito para que a gente descansasse, para que a gente se preparasse, aleluia, para que no domingo, que é o dia do Senhor, no dia de ressurreição, nós pudéssemos cultuar ao Senhor. Que veja quantas coisas. Jesus responde àqueles homens fariseus, nessa passagem de João 5,17, o meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. O trabalhar do Senhor está preparando todas as coisas para mim e para você. Talvez hoje você esteja de folga, mas uma folga diferente daquilo que Deus instituiu. Em nome de Jesus. Talvez você esteja disperso de quem você é no mundo espiritual. Talvez você ainda não tenha entendido que Deus lhe chamou foi para fazer a diferença, que Ele tem um alimento diferenciado para você, em nome de Jesus. Que você não pode ser uma pessoa que haja com permissividade, que seja flexível a certas situações. Não, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, o Espírito Santo tem que te incomodar. Senão, querida, você está servindo a qualquer coisa, menos ao Senhor. E se você não se incomoda, quer dizer que você precisa verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Buscar ter comunhão, ter intimidade com o Senhor para entender que Ele é santo e que o seu corpo, o meu corpo, é templo e habitação do Espírito Santo, e por isso nós não podemos ingerir qualquer coisa. Aleluias! Nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu me lembro, aleluias, quando o Senhor disse, né, está aqui, na palavra de Deus, essa passagem vem à minha memória todas as vezes que eu me entristeço, todas as vezes que eu me sinto desanimada, porque isso é uma opressão de Satanás. Os servos de Deus, aleluias, eles são cercados o tempo inteiro por situação, porque o diabo ele vai procurando falhas em nosso caráter, na nossa conduta, no nosso dia a dia. A palavra diz que ele, o inimigo das nossas almas, ele vive ao derredor, buscando uma alma para tragar. Ele fica buscando uma oportunidade para que possa entrar na minha e na sua vida. Se você não cai de um jeito, ele procura de um outro jeito. E o Senhor disse a Josué, olha, se anime, porque Josué estava triste, né? Estava passando por uma situação difícil, aquele povo todo estava cobrando, e agora como ele seria o sucessor de um homem que foi um grande líder, que era Moisés, e ele estava se sentindo desanimado, fraco, se sentindo incapaz. O Senhor disse que era para ele, né, não se desanimar, mas o Senhor também ele nos diz que a gente deve meditar na palavra de Deus dia e noite. Esse será o remédio que vai blindar a nossa mente e as nossas emoções. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, em nome de Jesus. E aqueles que estão alimentados pela palavra de Deus, eles não, né? Eles não são flexíveis a certas situações que o mundo nos impõe. Eu me lembro que essa pessoa da minha família já estava até cantando uma música do mundo. Eu digo, ei, vigia. E naquela hora eu consegui chamar atenção. Mas à noite, quando eu me vesti para ir para uma lanchonete, eu coloquei uma outra roupa e o Espírito Santo falou, ei, não era você que estava chamando a atenção da outra pessoa? E agora você se veste assim? Você está querendo envergonhar o meu nome? E eu, meu Deus, e eu fiquei arrasada, eu fiquei me sentindo mal. Nós precisamos nos alimentarmos o tempo inteiro da palavra de Deus, para que quando a gente venha errar, fazer algo que fira o Espírito Santo, isso venha sinalizar, em nome de Jesus. E a palavra de Deus vai continuar falando, que Jesus, ele respondeu, que o pai dele trabalha até agora, e ele também trabalha, porque Deus, ele trabalha para manter a terra em ordem. Ele trabalha nesse momento para que quando você clamar, aleluia, ele possa ouvir a sua oração, em nome de Jesus. O mau funcionamento das coisas, a desordem, trazem consequências terríveis. Quando nós, servos do Senhor, não agimos como devemos agir, gera muitas situações de conflito, que trazem descaracterização, e nessa correria você se alimenta de coisas que, notícias, se alimenta de rede social, passa muito tempo no WhatsApp. Quanto tempo você perde, né, conversando bobagem, mas para tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, não consegue.
porque está correndo, né? Muito, está fazendo muitas coisas. Ah, não, então eu vou fazer aqui que é mais rápido, vou buscar uma mensagem. Eu quero te dizer que Deus, ele quer esse tempo de nós. Ele quer que tenhamos comunhão, que tenhamos intimidade com ele. Mas como é que vamos ter? Falando com ele, orando e buscando na palavra de Deus, em nome de Jesus, esse alimento substancioso. Aleluia. Deus, ele nos promete, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz, né, que ele nos promete uma restauração. Jeremias 31, 25. Eu restaurarei o exausto e sararei. Aleluia. Deus está dizendo que todos aqueles que estão cansados, ele vai restaurar. A palavra de Deus também nos diz em Mateus 11, 22, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vossas almas. E quando o Senhor me deu essa palavra de alimento, de comida, talvez você não tenha, né, entendido muito bem, quando o Senhor diz, olha, não se alimente de alimentos sacrificados aos ídolos, se alimente da minha palavra, o Senhor estava dizendo. Porque quando você se alimenta daquilo que você não deve se alimentar, traz tribulação, você fica com desequilíbrio, todas as coisas entram em desordem. E eu fiquei pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? E o Senhor diz, o que eu tenho para falar com você é que você precisa descansar. Até o Senhor mesmo descansou. Ele trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Nós precisamos ter um tempo de descanso. Esse alimento, aleluias, que é a palavra de Deus, que é alimento que vem do céu, ele vai trazer descanso às nossas almas, em nome de Jesus. Se descanso fosse fácil, ele não seria um mandamento, né? Em nome de Jesus. Não acreditar, né, em Deus significa descrença. Não ter crença significa desobediência. O que é não acreditar? Deus institui algo e você não segue, você não está acreditando em Deus, porque você está desobedecendo. Quando você desobedece, você está descrente a isso. Estar onde Deus quer que você esteja é estar no centro da vontade de Deus. Aleluias. Na posição, no lugar e como Ele quer que estejamos, está disposto a confiar no caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, ele é imutável, ele não muta. Irmão, o que é que tem isso a ver? Quando nós confiamos em Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa alma tem descanso. Quando nos alimentamos desse alimento substancioso, que é a palavra de Deus, que buscamos as coisas do alto, todas as brechas serão fechadas, porque você vai estar fortalecido, a sua alma vai estar fortalecida. Quem instituiu isso não foi eu, foi Deus, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, em nome de Jesus. E se a palavra de Deus nos garante, você precisa se firmar nessa palavra. Esses dias eu estava refletindo, por que, né, a palavra de Deus nos diz que você pedir e você não obtém, você não consegue ter sucesso, você não consegue ter as suas orações respondidas porque você pede mal, né? Em nome de Jesus. E o Senhor falou comigo sempre, ore a palavra. Todas as vezes que eu oro, né? Até quando nós nos encontramos, né? Para estar no grupo de oração, eu oro a palavra, eu aprendi, porque é a palavra que abre esse acesso, abre uma passagem para que a glória de Deus venha ser manifesta, para que as resistências venham cair por terra, para que a cegueira espiritual venha cair por terra, para que nossa mente venha ser desbloqueada. Então, quando você ora a palavra, significa que a palavra está dentro de você, então você está alimentado por esse alimento substancioso que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela de 2 lados é um bisturi afiado, que ele separa a alma do espírito, em nome de Jesus. Ele faz, em nome de Jesus, com que a nossa parte carnal seja separada do nosso espírito. Hoje você precisa decidir
do que é que você vai se alimentar. Eu fico pensando assim, muitas vezes, quando eu chego, né, em algum lugar, que eu vou a um ciclo de oração, geralmente tem convite para que a gente, né, para que você tenha uma breve participação, porque isso é tão maravilhoso quando as pessoas participam, né, porque Deus ele tem algo especial, ele direciona algo para cada um, e ali quando você vai ver, né, tudo que aconteceu no decorrer daquele culto, você vê o quanto nós somos alimentados pela palavra de Deus. E se você não estiver cheia da palavra, como é que você vai se sair? Muitas vezes o Senhor disse comigo, quando eu vou, que tem aquela guerra na minha mente, meu Deus, eu não tenho palavra, e logo ele me diz, verdadeiramente você não tem palavra, porque a palavra é minha, a palavra não é sua. Apenas esteja posicionada para o lugar que eu te chamei, abra a sua boca que eu vou encher. Mas é necessário que você tenha primeiro esse alimento dentro de você, para que quando você abra a boca, o Espírito Santo possa te usar. Então, que hoje, em nome de Jesus, você venha entender o que é que Deus quer fazer. Ele quer usar esse bisturi afiado. Ele quer separar a sua alma do seu espírito. Ele quer te separar da carnalidade, em nome de Jesus, e fazer com que você seja um ser espiritual. Olha só quando a gente está fora do campo de batalha. Davi foi buscar descanso, aleluias. Davi disse, pronto, eu sou rei, vou dar um tempo aqui no meu palácio. Vou ficar um tempo aqui no meu palácio. Ah, eu sou rei, já luto tantas batalhas, né? Já ganhei tantas batalhas para o Senhor. Eu vou usufruir um pouco aqui desse palácio, dessa comodidade. Isso é a minha interpretação, gente, em nome de Jesus, que a Bíblia não diz isso. E Davi estava ali, passeando pelo seu palácio, que quando Davi chega ali, naquela janela, ele vê Betseba tomando banho, e quando ele vê, ele é roubado, né, pelo desejo dos seus olhos. E a história, você já sabe, que Davi pecou, e foi um pecado atrás do outro, porque a palavra de Deus diz, em nome de Jesus, que um abismo chama outro abismo. Um comportamento, né, errado, fora das ordenâncias de Deus, quando a gente está em desobediência, só vem abismo e a cada vez você vai se afundando. Ele queria descansar, mas olha só, Satanás estava ali de olho nele. Ah, ele é esse valente no campo de batalha, né? Então, o que é que eu vou fazer? Aleluia, Jesus. Eu vou tirar ele desse campo de batalha e vou fazer com que a alma dele tenha comodidade. E foi isso que aconteceu. Davi ali teve relação com uma mulher, essa mulher engravidou, matou o marido dessa mulher, e ele teve que pagar com essas consequências, porque a palavra de Deus diz que a espada não se apartou mais da família de Davi. Davi teve seus filhos mortos, uma filha violentada, e foram muitas dores, né? Quando ele foi buscar um descanso errado, e por isso Deus ele precisa usar esse bisturi para separar aquilo que é da carne, que é do espírito. E quando você está alimentado pela palavra de Deus, você não é roubado. Não quer dizer que nós não vamos errar, mas o Espírito Santo vai logo sinalizar, porque Davi errou e ele se submeteu ao tratamento do Senhor. Ele pediu perdão e Deus o perdoou. Glória a Deus. Imagine Davi, que era um homem segundo ao coração de Deus. Ele pagou também pelos seus pecados. Eu quero te dizer que tudo aquilo que nós fazemos, as consequências são geradas e nós precisamos arcar com essas consequências, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que esse alimento, que é a palavra de Deus, vai nos fortalecer, vai fazer com que sejamos diferentes. As pessoas vão ver, aleluia, um brilho diferente de você. Lembra que eu comecei a dizer que Daniel, ele resolveu não se contaminar desses alimentos que era sacrificado a esses falsos ídolos. A pele de Daniel brilhava, havia um brilho em Daniel. José também resolveu não se contaminar. José, ele não se alimentava, não se alimentava com aqueles alimentos sacrificados. Ele se alimentava da palavra de Deus, e por isso o brilho do Espírito Santo reluziu, tanto que aquela mulher, a mulher de Potifar, desejou ele. Mas o que ele fez? Ele se posicionou como servo do Senhor. E ele não se submeteu àquilo que o mundo queria que ele fizesse. Qualquer um outro no lugar de José, o que teria feito?
não teria cedido às tentações? Um homem vistoso, novo, na flor da idade. Com certeza, essa mulher de Potifar era uma mulher bonita, né? E, com certeza, também as iguarias que foram oferecidas a Daniel eram alimentos deliciosos, porque era o próprio alimento do rei, olha o que foram oferecer. É isso, nós somos tentados o tempo inteiro, mas nós precisamos escolher do que nós vamos nos alimentarmos em nome de Jesus. Em João 6,51, a palavra de Deus nos diz um alimento que a gente precisa se alimentar diariamente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento que vai trazer, aleluia, descanso para a sua alma. Hoje eu estava sentada, né? Eu perdi uma chave durante uma semana. E veja como o inimigo das nossas almas, ele trabalha para trazer perturbação, para trazer equilíbrio, fazer com que sua alma venha se alimentar de desespero, de confusão, de tribulação, que era isso que a alma do povo que estava preso no Egito estava sendo alimentada. Eles eram castigados, tratados como escravos. E hoje, eu estava sentada estudando, saí da mesa, de um lugar onde eu estou sentado aqui, e fui sentar no chão, porque o meu celular descarregou, e como eu fico estudando, fico buscando, né, o significado das palavras, para que eu possa ter o entendimento. E eu vou buscando, eu vou estudando, e na hora o Espírito Santo, ele vai, né, fazer de acordo com o que ele queira, com a vontade dele, mas nós precisamos buscar o entendimento, né, em nome de Jesus, o conhecimento. E quando eu sentei, o carregador estava preso, né, no celular. Aí eu disse, não vou tirar. Primeiro eu pensei, comodidade, eu vou pegar a extensão e vou trazer até a mesa. Mas olha como o senhor trabalha. Eu falei, não vou trazer até a mesa, não. Vou deixar a Bíblia aqui na mesa com os cadernos e vou até o lugar, na banca, né, onde o telefone estava carregando. Gente, vocês acreditam que eu vasculhei a casa toda procurando? Uma semana. Aleluia, Jesus é lindo. Uma semana. E quando eu sentei, eu falei, ir para lá, eu peguei e fui. Quando eu sentei para pegar o celular, que eu estou buscando um significado, né, de algumas palavras, o Senhor me mostra a chave. Eu já tinha procurado tantas vezes. No final, já perto da noite, eu já tinha procurado tantas vezes essa chave. E quando eu olho, eu vi algo reluzindo. E na hora eu peguei aquela chave e eu falei, Senhor, todas as vezes o Senhor me ministra na íntegra. Sabe o que foi que o Senhor disse para mim? Você tem que aprender a descansar em mim. E eu descansei no Senhor, eu coloquei isso em prática, aleluia. Por isso eu tive vitória. O Senhor falou, a sua alma precisa descansar. E agora, né, me veio a memória sobre a passagem de Êxodo, que significa saída, Êxodo 20, 11, onde o Senhor disse que em 6 dias, que foi o mandamento que o Senhor instituiu, né, que em 6 dias ele fez, né, que ele criou o céu e a terra, o mar, todas as coisas e tudo que na terra há, mas que nos 7 dias ele descansou, né? E, portanto, o Senhor abençoou o sábado e santificou e separou. E o Senhor disse, você precisa descansar. E descansar no Senhor significa confiar. E no Salmo 37, 5, a palavra de Deus nos diz, entregue a direção da sua vida ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. E eu falei, Senhor, eu vou entregar, né? Porque eu precisava dessa chave, porque estava atrapalhando algo que eu preciso resolver na minha rotina, como serviços domésticos, a parte estava trancada, o acesso para o andar superior estava trancado, e essa chave ficou uma semana. E eu falei, não, eu vou ter uma estratégia, porque eu senti que Satanás queria tirar a minha paz. E o Senhor nos diz, né, que nós temos que trabalhar, mas nós precisamos descansar. E quando eu sentei para pegar aquele celular, ele me mostrou a chave. E quando eu peguei a chave, eu falei, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu entendi. E o Senhor ministrou o meu coração e falou, a sua alma precisa de descanso. A nossa alma precisa descansar. E descansar no Senhor significa confiar.
entregar a direção da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, de tudo aquilo que precisamos fazer, é confiar no Senhor e deixar Ele agir. Deus, ele é tão simples, ele vai nos ministrando. Deus, ele me ministra com a minha rotina, né? Com meus trabalhos domésticos, com a minha rotina, com o meu trabalho na minha profissão, com o meu dia a dia com meu filho. E ele disse para mim, você precisa de descanso, a sua alma precisa descansar, confiar em mim. Eu verdadeiramente confiei no Senhor. Eu disse, Senhor, essa chave vai aparecer, e eu vou descansar no Senhor, eu entrego na mão do Senhor, a tua palavra diz, olha, lembra que eu falei que eu aprendi a orar a palavra? Não há nada em oculto, eu havia orado, que não venha à luz pelo Senhor, traga à luz aquilo que está em oculto. Eu orei, completou uma semana, eu descansei no Senhor, eu disse, e quando eu sentei, quando eu estava ali descansada, o Senhor me mostrou a chave. Deus, ele tem uma chave hoje, e essa chave vai abrir um acesso para que sua alma tenha descanso. Confia no Senhor. Espere no Senhor o tempo para que ele venha realizar todas as coisas. O povo que saiu, né, de uma situação de escravo para a liberdade, eles não souberam esperar no Senhor. Eles morreram naquele deserto, num lugar de adversidade, num lugar, em nome de Jesus, que até eles viveram a manifestação do poder de Deus, mas eles não confiaram e, por isso, eles não se apropriaram do milagre. Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Você precisa decidir hoje do que a sua alma vai estar alimentada. Nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra que está escrito em João 6,51, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é o alimento que vai te fortificar, que vai fazer com que você caminhe, aleluias. Quando somos alimentados por esse pão vivo que é Jesus, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Se alimente da palavra de Deus, aprenda a orar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela, né, que separa, né, a alma, a carnalidade do espírito, e você vai conseguir enxergar com clareza tudo aquilo que Deus tem para você. Talvez você diga, irmã, você usa detalhes, eu uso sim, porque Deus, ele é simples, somos nós que complicamos. Muitas vezes você ora e você diz que Deus, ele não responde, eu já sei como é. Senhor, eu não permito mais, eu não permito. Davi, ele deu uma alma, ele deu um comando à alma, porque você está batida, desanimada, sofrendo, minha alma. Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Confie em Deus, descanse, entre no descanso do Senhor. Deus, ele tem descanso para a sua alma. Deus, ele já tem lhe respondido, mas você anda tão atribulado que você não consegue ouvir a voz do Senhor. Procure se alimentar da palavra de Deus e tudo aquilo que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida, você sendo alimentado, você vai ouvir a voz do Senhor e você vai tomar posse daquilo que ele tem para a sua vida. Está dentro do propósito de Deus, aleluia, é confiar no Senhor, é fazer a vontade do Senhor, é estar em obediência. Quando nós estamos fracos, a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Né? Aí você pensa, Deus é tão grande, imagine o tamanho da alegria de Deus. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, mas somos nós que devemos deixar Deus alegre, para que essa força venha sobre nós. E como é que a gente deixa Deus alegre? Obedecendo, confiando em nome de Jesus, que é aquele que prometeu, ele irá cumprir as suas promessas. Que a sua alma hoje, em nome de Jesus, entre em descanso. Eu não sei qual é o problema que você tem passado. Talvez você tenha orado há muito tempo, mas a sua alma anda agitada, anda atribulada e você não ouviu a voz do Senhor. Ei, descanse no Senhor. Deus, ele está falando. A sua alma precisa de descanso. Até o Senhor descansou. Ele descansou porque ele criou, né, todas as coisas. E depois ele foi descansar num Pai, em nome de Jesus, né? Sabendo que tudo que Deus havia criado, ele havia criado com a finalidade. Deus, ele já preparou o nosso milagre. A palavra de Deus diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, que ele já fez todas as coisas. Nós precisamos descansar, chamar a existência confiando, orando a palavra,
para que tudo aquilo que Deus prometeu a gente venha tomar posse. Então, que a sua alma hoje entre em repouso, entre em folga, relaxe. Nós precisamos, sim, ter uma relaxada, né? Sair desse ambiente de corre, de tantas coisas para fazer, não porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ei, nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar em paz. Nós precisamos estar em descanso, confiando no Senhor, para que a gente possa ouvir a sua voz. Amém? Feche seus olhos e vamos orar essa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando seus corações. Senhor Deus, eu te louvo. Eu quero te agradecer pelo teu amor, pelas suas ricas e infinitas misericórdias, que se renovam a cada instante em nossas vidas. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por ter, Pai, trazido a sua palavra, esse alimento substancioso que nos fortalece, que faz com que a gente caminhe em meio à adversidade. Senhor Deus, não permita que a gente venha olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias, elas passam, Pai, mas a sua palavra não passará. Aquilo que o Senhor determinou se cumprirá. Nos ajuda a confiar no Senhor, Deus, em nome de Jesus. Ó, Pai, vem agora com a tua força, nos ensina a te obedecer, a estarmos no centro da tua vontade. Deus, eu te peço por cada uma das suas filhas que tem passado guerra, que a alma anda atribulada, que hoje o Senhor possa fazer, meu Pai, em nome de Jesus, uma cirurgia, que o Senhor separe a carnalidade do espírito, que faça com que elas enxerguem que tudo está no poder de suas mãos poderosas e que agindo o Senhor, não há nada nem ninguém que possa impedir, que é uma promessa sobre nossas vidas, que o segredo é confiar, é entrar em repouso, é entrar em descanso. Jesus, antes de curar aquele gadareno, ele enfrentou aquela tempestade, mas a palavra diz, aleluia, que ele estava dormindo porque a alma dele estava alimentada com o alimento do céu, e aqueles discípulos estavam agitados porque não conseguiam enxergar que o Senhor Jesus estava ali, e que o Senhor Jesus confiava no Pai, e por isso ele dormia no meio dessa tempestade. Senhor Deus, dê paz às suas filhas, que a paz que excede todo entendimento, Pai, venha guardar as mentes e os corações de suas filhas. Dê graças a ela, dê esse favor imerecido, para que elas venham enxergar esse caminho que é Jesus, a direção que o Senhor nos aponta a cada dia para aqueles que verdadeiramente escolheram o Senhor e para aqueles que ainda não tomaram essa decisão, que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo possa, Pai, em nome de Jesus, convencer. Senhor Deus, eu também quero te apresentar, Pai, cada pedido que foi colocado, pedido de libertação, pedido de cura, pedido, Pai, em nome de Jesus, que vão fazer com que a nossa família seja transformada. Oh Deus, em nome de Jesus, que elas sejam agora alimentadas por esse pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus. Oh, meu Deus, porque o seu sangue foi vertido na cruz. O Senhor já levou sobre si todas as nossas dores físicas e espirituais, e o castigo que nos traz a paz, aleluia, é Jesus Cristo. E no terceiro dia houve ressurreição. Meu Pai, em nome de Jesus, que haja ressurreição. Ressuscita agora, meu Pai, em nome de Jesus, a força das suas filhas. Ressuscita seus sonhos. Tira todo desânimo, todo abatimento da alma, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, que o Senhor possa contemplar cada oração, aleluia, porque a tua palavra diz. O Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora, e por isso eu trabalho, nós sabemos que o Senhor está trabalhando. Então, ouça agora o nosso clamor, porque a tua palavra nos diz, clame a mim, eu vou te responder, ouça agora o nosso clamor, responde às nossas orações, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor está trabalhando para colocar todas as coisas em ordem, Deus, em nome de Jesus. Ouça agora a nossa oração, visita os hospitais soprando o seu hálito de vida, de ressurreição. Quebra, Pai, diagnóstico humano, o Senhor é Deus, é o médico de médicos. Acaso haverá impossíveis para ti? Não haverá impossíveis para ti em todas as suas promessas. Maior é o Senhor que está em nós do que quem está no mundo, que todo espírito de enfermidade, toda a pestilência desse mundo venha cair por terra. Abre o entendimento das suas filhas, alimenta, Pai, essas almas, em nome de Jesus. E que tudo, meu Pai, em nome de Jesus, que venhamos fazer, seja para louvor da tua glória. E quando, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa carne grite, que a gente queira se alimentar com aquilo que o mundo, meu Pai, em nome de Jesus, quer nos oferecer, que o Espírito Santo nos sinalize. E não permita que a gente venha se alimentar desse alimento contaminado, que são as iguarias que o mundo oferece. Em nome de Jesus, nós oramos em concordância essa palavra, ligamos
aqui na terra, porque o Senhor disse que tudo que fosse ligado aqui na terra seria ligado nos céus, em nome de Jesus. Que você possam se apropriar dessa verdade da palavra de Deus. E eu quero pedir também aos meus irmãos e às minhas irmãs que ainda não fizeram a sua inscrição nesse canal, que logo agora deixe aqui o seu gostei e compartilhe essa palavra, porque nós somos instrumentos do Senhor, né, para compartilhar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Existem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, e essas pessoas fazem parte do seu contato pessoal. Então, compartilhe essa palavra, para que outras pessoas possam ser alimentadas por esse pão da vida, que é a palavra de Deus, por Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana abençoada, que sejam fortalecidos no Senhor. Aplaudo o Rei da Glória, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade.